Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos fazer as atividades sobre possibilidades na página 35 da apostila, essa página aqui. Nós, na aula passada, estudamos como acontece para formar números, ou seja, para resolver um problema de contagem em situações que a gente pode repetir algarismo. Por exemplo, nós tínhamos disponíveis os algarismos 4, 7 e 8 para formar números de 3 ordens, ou seja, centena, dezena e unidade. Então, o que acontecia aqui? Eu tinha 3 opções de números para centena, assim também para dezena e assim também para a unidade, ou seja, em qualquer uma das 3 casas, eu poderia completar tanto com o 4, quanto com o 7, quanto com o 8. Não importava se eu estava ou não repetindo o mesmo algarismo. Já na atividade do dia de hoje, aparece uma situação um pouquinho diferente, porém com os mesmos 3 números. Aqui agora, nós iremos formar números, mas sem poder repetir o mesmo algarismo no mesmo número. Então, como que vai ficar a situação da possibilidade neste caso? Vamos lá. Vamos supor que nas centenas eu queira usar algum desses 3 números. Eu tenho 3 opções. Ou eu uso 4, ou eu uso o 7, ou então eu uso o 8. Vamos supor que eu queira usar o 4. Eu tive 3 possibilidades, certo? Tive 3 opções para escolher. Já usei o 4, ele não pode ser utilizado mais. Então, na dezena, quem eu posso usar? Posso usar o 7 ou então o 8. Vou escolher o 8. Nesse caso aqui, eu só tive 2 opções para escolher. E quem sobra para mim para preencher as unidades? Sobra o 7, que é o único que eu não utilizei ainda. Então, aqui eu só tive uma opção para escolher o número. Dessa forma, quantos números eu consigo formar nessa situação, sem poder repetir número? Eu sempre tenho que analisar quantas possibilidades eu tenho para preencher cada casa. Nesse caso, eu tive 3 possibilidades na primeira, vezes 2 possibilidades para a segunda casa, vezes uma única possibilidade para a terceira casa. Então, sem repetir algarismos, eu consigo formar apenas 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Consigo formar apenas 6 números com esses 3 algarismos sem repetir. Ao contrário dessa minha situação, que quando eu posso repetir o mesmo algarismo, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27 números. Então, olha só a diferença. Nessa primeira situação, eu faço 27 números. E na segunda situação, onde eu não posso repetir algarismos, eu só consigo formar 6 números diferentes. Então, isso vocês podem observar aqui na letra B, onde nós temos essa explicação de que para a centena nós temos 3 algarismos possíveis nesse caso, nas dezenas apenas 2 algarismos e na unidade apenas um algarismo, que é aquele que sobra, o que eu não usei ainda. Com isso, vocês irão aqui completar essa letra B, que se refere à atividade número 2 que a gente fez na outra aula. Então, vocês irão completar o que tem que ser completado e vão fazer aqui, ó, risque os números do item A, os números que vocês formaram aqui,
que tem algarismos repetidos. Então, todos os que apareceram 2 ou 3 vezes o mesmo algarismo, vocês irão riscar. Irão copiar aqui embaixo os números que não foram riscados, ou seja, aqueles que não têm os algarismos repetidos. Já no exercício número 3, nós iremos usar essas duas situações, uma em cada letra A e letra B. Na letra A, nós iremos formar números que têm dezena e unidade, tendo 4 algarismos para a gente poder usar. O 1, o 3, o 5 ou então o 6. Na letra A, eu posso repetir os números. Então, quantas opções eu tenho para preencher a casa das dezenas e quantas opções eu tenho para preencher a casa das unidades? E aqui embaixo, vocês irão colocar em multiplicação o que define a quantidade de números que a gente pode formar. Ou seja, vai ser mais ou menos no estilo desse. Porém, nós estamos considerando apenas casa das dezenas e casa das unidades. E aqui eu tinha 3 números para utilizar. Nessa nova situação, eu tenho que considerar os números, os algarismos que o exercício trouxe. E aí vocês irão escrever aqui na bolinha aqui de baixo todos os números que são possíveis formar com dezena e unidade usando esses 4 algarismos, podendo repetir. Lembra de começar do menor para o maior, para vocês não se perderem em quais números vocês já escreveram e quais não escreveram ainda. Então, sigam a ordem crescente, que é mais fácil. Já na letra B, nós temos os mesmos algarismos, 1, 3, 5 e 6, mas dessa vez a gente não pode repetir o mesmo algarismo no mesmo número, ou seja, o número 11, por exemplo, e o número 33, por exemplo, nós não podemos formar, porque nesses 2 exemplos eu repeti 1 com 1 e repeti 3 com 3. Não posso fazer isso. Só posso colocar um algarismo diferente para cada ordem. Se eu usei determinado algarismo na dezena, eu não posso usar esse algarismo novamente na unidade. Então, já vai ficar mais parecido com esse exemplo aqui, de quando nós não podemos repetir o algarismo. Dessa forma, eu começo com uma possibilidade maior, ou seja, eu tenho todos os números para usar na primeira casa. Na segunda, eu já não tenho todos mais, ou seja, o que eu usei na primeira casa, eu já não posso mais usar na segunda casa. Então, eu já retiro uma das minhas possibilidades. Mesma coisa na unidade. O que eu já usei aqui e aqui, eu não posso usar novamente na unidade. Então, observa a estrutura da multiplicação para vocês entenderem o que vai acontecer aqui. Quantas possibilidades eu tenho para preencher a letra D? E preenchendo a letra D, quantas possibilidades eu vou ter para preencher a letra U das unidades? E aí vocês farão a mesma coisa. Como resposta, vocês irão montar a multiplicação referente a essa situação da apostila e na bolinha de baixo irão escrever todos os números que a gente consegue formar nesse caso, sem repetir o mesmo algarismo na dezena e na unidade. Assim, pessoal, a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijão para vocês e até a próxima aula!